ler, tá bom? Bom dia, irmãos. Bom dia. A gente nos faz para nós, né? Uma bênção de Deus, nós podermos estarmos agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, por esse dia tão especial e o privilégio de cada um de nós sermos pais. Deus colocou uma palavra no meu coração nesta manhã para nós trazermos a palavra a cada um de nós, principalmente, já falou no meu coração e creio que estará falando também no coração de cada pai aqui presente. Nós vamos abrir nossas Bíblias, Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, estaremos lendo o versículo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Amém? Amém. Leiamos todos juntos. E vós, pais, não bloqueiem vossos filhos na diária, na disciplina e na compensação do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. 1 Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Leamos. E que qualquer tenha a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Agora no livro de Jó, capítulo 1, estaremos lendo o versículo 5 de Jó. Jó, Velho Testamento, né? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 5. Leamos. Decorrido os dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Lembrando que o saudoso presbítero Adilson serei bem sucinto nas palavras desta manhã. Estamos diante de 3 textos maravilhosos de admoestações a cada um de nós pais, da maneira que nós devemos conduzir sobre a sabedoria de Deus a nossa família, os nossos filhos e como nós vivemos os nossos dia a dia. É um texto do reverendo Hernandes que eu escolhi apresentar, lendo nesta manhã aqui, fala sobre a missão de pai. A paternidade é uma missão honrosa. É mais fácil ser um profissional de sucesso de ser um pai exemplar. Muitos homens galgaram o apogeu da fama, fracassaram nesta área vital da vida. Muitos até mesmo construíram seu sucesso sobre os escombros da própria família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso traz alegria maior do que ver os filhos ajustados, felizes e unidos. Qualquer sacrifício deve ser feito para educar os filhos e encaminhá-los vitoriosamente na vida. Porque o pai é um homem especial. Por que o pai é um homem especial? Quais devem ser os atributos? Quais devem ser as causas pelas quais ele deve lutar? Como o pai pode ser um homem especial? Então, sobre esse prisma, nesse dia tão especial para cada um de nós estaremos fazendo algumas considerações bem rápidas. Em primeiro lugar, sendo um marido sensível
e amoroso. Sendo um marido sensível e amoroso. O maior presente que um pai pode dar a um filho ou uma filha é amar seu cônjuge. Quando investimos no casamento, estamos investindo também nos filhos. Nada machuca tanto os filhos como um naufrágio de um casamento dos pais. O casamento estável dos pais traz segurança para os filhos. Por outro lado, o divórcio dos pais dói mais nos filhos do que nos cônjuges que se separam. Há cônjuges que, além de acabar com o casamento, também se divorciam dos filhos. Mesmo que a relação conjugal, por fatores vários, tenha chegado ao fim, os pais precisam ainda mais se desdobrarem para cumprir sua nobre e intransferível missão. Em primeiro lugar, grave bem isso, sendo um marido sensível e amoroso. Os obstáculos, as dificuldades vêm, mas nós precisamos estar nos colocando sempre diante de Deus, curvando-nos diante do Pai Celestial, para que nós possamos a cada dia trabalhar e refletir na nossa vida pessoal, como temos vivido, como precisamos viver. Em segundo lugar, sendo paciente e compreensivo com os filhos. Sendo paciente e compreensivo com os filhos. O apóstolo Paulo orienta aos pais a não provocar seus filhos a ira. O texto que nós lemos em Efésios 6,4. Um pai pode provocar os filhos a ira quando é incoerente em suas atitudes, quando exige uma coisa dos filhos e ele mesmo não pratica o que exige. Um pai pode provocar os filhos a ira quando é inconsistente na aplicação da disciplina. Os filhos precisam ter limites claros. Eles não podem ser elogiados e disciplinados pela mesma causa. Isso gera insegurança neles. O pai precisa dosar a disciplina com encorajamento. Ele precisa ser firme e doce ao mesmo tempo, Inclusive nos nossos dias atuais, como nós precisamos utilizar essas metodologias para estarmos abençoando os nossos filhos, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sendo um pai paciente e compreensivo com os filhos. Em terceiro lugar, sendo um líder espiritual na sua casa. Deus deu ao homem a responsabilidade e o privilégio de liderar espiritualmente a família. Isso, irmão, é muito importante e nós, como trabalhamos em secretaria de espiritualidade, a gente trabalha sempre estimulando o culto doméstico, culto devocional. Se nas primeiras horas do dia você não pedir uma bênção especial para a sua vida, você não pode abençoar ninguém. Então, culto doméstico, faça uso dessa metodologia em suas casas, em seus lares, reúna todo mundo em torno da mesa de café. Eu sei que tudo é corrido, mas separe um tempo pequeno ali para ser admoestado pela palavra de Deus no culto doméstico, sendo um líder espiritual na sua casa. Deus deu ao homem a responsabilidade e o privilégio de liderar espiritualmente a família. Cabe a ele cuidar da vida espiritual da esposa e dos filhos, pois aquele que não cuida de sua própria casa é pior do que o invejo. Ele é a semelhança de Jó, precisa ser um sacerdote do seu lado, um intercessor e um conselheiro dos filhos. Jó 1,5, que nós lemos. A missão de criar os filhos, a disciplina e a administração do Senhor é uma atribuição dada aos homens. Em Efésios 6,4 diz lá: cabe ao marido governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Em 1 Timóteo 3,4 também que nós lemos. E em quarto lugar e último, sendo um discipulador dos filhos. O que é ser um discipulador? Os filhos precisam mais do que de provisão. Muitas das vezes nós achamos que é presente. Não é isso. Eles necessitam de exemplos e capacitação. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficaz. Os pais são espelho para os filhos. Para que o espelho exerça sua função, precisa ser limpo, plano e iluminado. Eu não sei quem conhecia aquele espelho antigo. A gente estava tudo enquadrado com esses espelhos, assim, poucas pessoas tinham, mas o espelho precisa ser plano, iluminado
para que nós possamos refletir. E isso significa refletir para os nossos filhos. Para que o espelho exerça sua função, precisa ser limpo, plano e iluminado. Os pais ensinam mais pelo testemunho irrepreensível do que por discursos inflamados. A vida fala mais alto do que as palavras. Um discipulador também transmite conhecimento, experiência e vida. Os pais precisam ter tempo para os filhos, precisam construir e manter aberto o canal de comunicação com os filhos. Os pais precisam ser amigos dos filhos. Eles precisam ser o maior referencial de uma vida digna para os filhos. Um pai vitorioso é aquele cujos filhos têm a alegria de imitá-lo.